O que acontece com a alma no momento da morte? Essa pergunta mudou a vida de centenas de milhares de pessoas que assistiram esse vídeo. Não é o fim, é o despertar de uma nova consciência. Enquanto o corpo repousa, a essência se liberta das amarras do tempo. O que nos aguarda do outro lado não pode ser medido por palavras humanas. A eternidade não é um destino distante, ela começa aqui. Você está vivendo para o que permanece ou para o que se desfaz? Reflita sobre isso, entre a alma e a eternidade. Meu nome é Joilson Santos, você está no canal Entre a Alma e a Eternidade. Já se inscreve, deixa o seu like e ouve isso até o final, porque isso pode mudar a sua vida. Existe algo dentro de você que sabe que essa vida não é tudo. Você pode tentar ignorar, se distrair com trabalho, dinheiro, preocupações, mas quando tudo fica em silêncio, a sua alma fala e ela pergunta: para onde você vai depois daqui? Porque a verdade é uma só. Você não foi criado apenas para viver aqui, você foi criado para a eternidade. E entre a sua alma e a eternidade existe uma escolha que muitos estão ignorando, vivendo como se nunca fossem partir, como se o amanhã fosse garantido, mas não é. O tempo está passando e cada dia ele é uma oportunidade, não um passo a menos. E quando esse tempo acabar, não haverá volta, não haverá segunda chance. Por isso eu te digo, pare, pense. Como está a sua alma hoje? Porque ainda há tempo, mas não para sempre. Você pode estar dentro da igreja, pode ouvir a palavra, pode até sentir a presença de Deus e ainda assim ficar de fora no final. Jesus mostrou isso claramente e o que ele revelou deveria nos preocupar muito. Existem duas passagens que revelam uma verdade profunda sobre a vida espiritual. A primeira é a história dos 10 leprosos. Eram homens sem compromisso com Deus, mas ouviram falar de Jesus. Foram até ele e algo extraordinário aconteceu. Jesus curou todos os 10, todos receberam um milagre, mas apenas um voltou. Apenas um teve gratidão, apenas um valorizou o que recebeu. Agora pensa nisso hoje. Muitos ouvem falar de Jesus, muitos recebem bênçãos, mas poucos voltam, poucos permanecem, poucos buscam algo mais profundo, que é o Espírito Santo. Agora vem algo ainda mais sério. Jesus contou a parábola das 10 virgens, e ele disse: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, ou seja, pessoas que estão no caminho, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que estão no ambiente de Deus. Todas tinham lâmpadas, mas havia uma diferença: 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As prudentes tinham azeite, as outras não. O azeite representa algo que não dá para fingir, não dá para copiar, não dá para emprestar a presença do Espírito Santo. E aqui está uma verdade que muitos não querem ouvir. Nem todo mundo que está na igreja tem o Espírito Santo. Hoje muita gente vive uma vida espiritual em ciclos. Uma hora está bem, busca a Deus, sente paz, mas quando está sozinho, cai, erra, se afasta, depois pede perdão e tudo se repete. É uma roda sem fim, tem lâmpada, mas não tem azeite suficiente. Mas existem aqueles que decidiram viver diferente, não vivem de momentos, vivem uma vida constante com Deus. Esses se preparam de verdade, porque entenderam algo: não basta estar perto, não basta frequentar, não basta parecer. É preciso ter dentro de si aquilo que ninguém pode te dar, o Espírito Santo. E houve um momento decisivo. As virgens nécias perceberam que estavam sem azeite e tentaram pedir às prudentes, mas era tarde demais, porque isso ninguém pode transferir, cada um precisa buscar por si. E quando o noivo chegou, só as preparadas entraram, as outras ficaram do lado de fora, mesmo estando no caminho, mesmo estando perto, mesmo participando, ficaram de fora. Nem todos que começam permanecem. A grande questão não é: eu estou na igreja? A verdadeira pergunta é: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? E estou permanecendo até o fim? Porque no final não será sobre quem começou, será sobre quem permaneceu. Joilson Santos, esse é o canal Entre a Alma e a Eternidade. Se essa mensagem falou com você, talvez seja a hora de continuar essa busca antes que seja tarde. No próximo vídeo falaremos mais sobre esse assunto. Se você pudesse ter a vida eterna, mas tivesse que abrir mão daquilo que você mais ama, agora me diga, você conseguiria? Presta atenção nisso que eu vou te falar. 2 pessoas encontraram Jesus, uma saiu triste, a outra teve a vida transformada. E o mais assustador é que muita gente hoje está repetindo o erro do homem que foi embora. O problema nunca foi falta de fé, o problema sempre foi o coração. O jovem rico se aproximou de Jesus querendo a vida eterna. Ele era religioso, obedecia aos mandamentos,
Mas Jesus viu além da aparência, ele viu o coração. E o coração daquele jovem estava preso às riquezas. Então Jesus disse algo que mudou tudo. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E sabe o que aconteceu? Ele se entristeceu e foi embora. Ele queria a vida eterna, mas não queria abrir mão do que mais amava. E hoje não é diferente. Muitas pessoas dizem querer Deus, mas não querem abandonar o pecado. Querem a bênção, mas não querem a transformação. Quando entendem que precisam deixar certas coisas, muitos se entristecem e vão embora. Alguns até criticam a igreja, mas no fundo a verdade é uma só, o coração ainda está preso. Agora olha o contraste. Zaqueu, um homem rejeitado, visto como pecador, ele não foi até Jesus pedir nada. Ele só queria ver quem Jesus era. Ele subiu em uma árvore só para enxergar Jesus passando, e então algo incrível aconteceu. Jesus parou e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou ficar na tua casa. Jesus não exigiu nada, não cobrou mudança, ele só entrou. E a presença de Jesus fez o que nenhuma regra faria. Zaqueu se levantou e decidiu mudar. Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa. Percebe a diferença? O jovem rico queria a vida eterna, mas não quis abrir mão do que o prendia. Zaqueu só queria ver Jesus e encontrou a salvação. No fim, não é sobre quem você aparenta ser, é sobre o que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Porque dois homens encontraram Jesus, um foi embora triste e o outro teve a casa cheia de salvação. Aqui é Joilson Santos e isso é Entre a Alma e a Eternidade. Se essa mensagem falou com você, continua comigo no próximo vídeo. Existe algo que muitas pessoas não percebem, e isso muda completamente a forma como Deus responde às nossas orações. A Bíblia diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas o que isso realmente significa? Atender à iniquidade no coração é dar atenção ao erro. É alimentar pensamentos que desagradam a Deus. É guardar dentro de si coisas que deveriam ser abandonadas. É permitir que o mal tenha um lugar dentro da alma, e isso acontece de forma silenciosa. Por exemplo, sim, uma pessoa pode estar vivendo uma vida aparentemente normal, mas dentro do coração está alimentando pensamentos errados. Talvez seja um desejo oculto, talvez seja um olhar para alguém que não deveria, talvez seja algo que ninguém vê, mas Deus vê. E isso já é suficiente para contaminar o coração. Da mesma forma, quando alguém guarda mágoa, ressentimento ou até ódio, também está atendendo à iniquidade, porque está mantendo dentro de si algo que afasta de Deus. E o mais sério é que muitas pessoas não percebem isso. Elas oram, pedem respostas, buscam paz, querem alívio, mas continuam alimentando exatamente aquilo que impede Deus de agir. Querem ouvir a voz de Deus, mas o coração ainda está cheio de coisas que o desagradam. A palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. Mesmo assim, quantas vezes brigamos com pessoas, guardamos rancor, alimentamos sentimentos que nos fazem mal e não percebemos que estamos nos afastando de Deus. Para que Deus ouça nossas orações, não basta apenas falar, não basta repetir palavras. É necessário ter um coração limpo, um coração sincero, porque um coração cheio de pecado, de raiva, de inveja ou de impureza fecha o caminho da oração. E então surge uma pergunta: antes de pedir qualquer coisa a Deus, você já olhou para dentro de si? O que existe no seu coração? Existe algo escondido, algo mal resolvido, alguma mágoa que ainda não foi liberada? Porque enquanto essas coisas estiverem guardadas, a comunicação com Deus fica bloqueada. Mas existe uma saída. É necessário confessar, é necessário perdoar. É necessário soltar. Deus não procura palavras bonitas. Deus procura sinceridade. Ele ouve quem fala com o coração verdadeiro. E um coração puro é como uma porta aberta para o céu. Quem vive longe de Deus vive inquieto,
vive angustiado, sempre tentando preencher algo que nunca se completa. Mas quem decide limpar o coração, quem decide andar em sinceridade diante de Deus, encontra algo que este mundo não pode oferecer: paz verdadeira, alegria na alma, comunhão real com Deus. E talvez hoje seja o momento de fazer isso, de olhar para dentro e decidir mudar, de abandonar aquilo que não agrada a Deus e escolher viver de forma sincera. Meu nome é Joilson Santos, você está no canal Entre a Alma e a Eternidade. Já se inscreve, deixa o seu like e ouve isso até o final, porque isso pode mudar a sua vida. Existe algo dentro de você que sabe que essa vida não é tudo. Você pode tentar ignorar, se distrair com trabalho, dinheiro, preocupações, mas quando tudo fica em silêncio, a sua alma fala e ela pergunta: para onde você vai depois daqui? Porque a verdade é uma só. Você não foi criado apenas para viver aqui. Você foi criado para a eternidade. E entre a sua alma e a eternidade existe uma escolha. Uma escolha que muitos estão ignorando, vivendo como se nunca fossem partir, como se o amanhã fosse garantido, mas não é. O tempo está passando e cada dia ele é uma oportunidade, né? Ou um passo a menos. E quando esse tempo acabar, não haverá volta, não haverá segunda chance. Por isso eu te digo, pare, pense. Como está a sua alma hoje? Porque ainda há tempo, mas não para sempre.